E aí, gente, bom dia, como é que você está? Seguindo aqui mais um vídeo do canal Barretos Cars, hoje vamos falar sobre esse Hyundai HB20S com motor 1.0 e câmbio manual. Se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo. E lembrando, essa unidade está aqui na Bavep Chevrolet, nosso parceiro aí do canal. E começando a falar aqui do carro, primeiro ponto aí que eu vou falar é um ponto negativo, infelizmente. Como vocês estão vendo aí, essa aqui é a parte mais polêmica do carro, que é a dianteira. De lateral e traseira até que passa, a maioria gostou, mas a dianteira realmente não agradou a maioria do público. Na minha opinião, é o primeiro HB20 de primeira geração, era muito bonito, realmente muito diferente do que a gente está acostumado do mercado popular, né? Mas essa segunda geração aqui não ficou legal na minha opinião, então fica o ponto negativo aí para o design. Primeira geração eu gosto muito, mas essa aqui eu não gosto. E ainda aqui na dianteira do carro, falar do seu farol, e como você vê aqui, o farol do carro é de parábola simples, infelizmente. Então só uma lâmpada aí para o alto e para o baixo, menos eficiência em cada uma, então ponto negativo, eu esperava pelo menos uma parábola dupla aqui. Esse carro é 2020, então já poderia ter sim, mas ele tem o farol de neblina, mesmo sendo aí um motor 1.0 aspirado, uma versão mais de entrada, e farol de neblina com projetor, como você está vendo aí, coisa de carros bem mais caros como a Trailblazer, por exemplo. Então, ponto negativo aqui no farol principal, poderia ter pelo menos uma parábola dupla, mas ele tem o farol de neblina e tem também projetor aqui embaixo, ponto positivo aqui. E um ponto que eu gostei nesse carro, a gente fica aqui debaixo do capô, que é sim o seu motor 1.0 de 3 cilindros aspirado. Em relação aí à potência e torque, ele não muda muito do 4 cilindros, então você que tem 1.0 4 cilindros, a potência e torque é bem parecido aqui, então vai ficar na mesma. Mas de economia ele entrega um pouquinho mais, esse aqui é um 3 cilindros aspirado, então ponto positivo na parte da economia, o foco dele é esse. E um ponto que eu gostei bastante aqui no Hyundai é que ele é um 3 cilindros, e o pessoal fala que esse motor aqui, 3 cilindros, ele faz mais barulho, ele é mais ruidoso. E no caso aqui, ele é, na verdade, menos barulhento, na verdade. Você compara aí com 1.0 ou 1.6 tradicional de 4 cilindros, esse carro aqui ele faz menos barulho, tanto aqui fora como na interna do carro. Então, ponto positivo, realmente o Hyundai tem um acabamento, uma acústica interna melhor e também o ruído desses 3 cilindros é bem baixo. E agora aqui na lateral do HB20S, falar um ponto que eu gostei, fica aqui no retrovisor e ele tem sim repetidor de pisca externo, como você está vendo aí. Então ponto positivo, tanto na segurança como na iluminação, eu gosto bastante disso aqui, principalmente na parte da noite ajuda bastante. E continuando aqui na lateral do carro, como você vê, ele é um motor 1.0 sim, aspirado, mas já tem roda de liga leve. Isso aqui na medida 185/60 aro 15, então é legal sim um motor aí mais fraco, uma versão mais barata, que tem assim roda de liga leve, ponto positivo. E outro ponto que eu gostei nesse carro, gente, é sim sua chave. Como você está vendo aqui é uma chave canivete, deixa eu apertar aqui, ó, uma chave canivete, porém o que eu mais gostei são as opções dele. Isso aqui é uma versão mais barata, então é legal que tenha tudo isso aqui, o tradicional tranca e destranca, né? Abertura do porta-mala, muito importante em um carro sedã, belo ponto positivo. E também o barulho aqui, para você afastar pessoas ou então achar o carro na multidão. Então, um ponto positivo, além do tranca e destranca tradicional, tem sim a abertura de porta-mala, muito importante, e também o barulho sonoro. E um ponto que eu gostaria de trazer aqui do carro, gente, como vocês vê, ele tem sim o sensor de ré. Belo ponto positivo na minha opinião. Na minha opinião, quando tem só um acessório aí, geralmente o ideal, né, é ter câmera e sensor de ré. Mas quando tem só um, eu prefiro sim que tenha só o sensor de ré. Então, ponto positivo, essa versão aqui é mais barata, 1.0 manual, né? Então é legal sim que tenha esse opcional. E falando agora do porta-mala aqui do HB20S, começar aqui na sua tampa, como você vê, tem um pouco de lata em excesso aparecendo, mais uma versão mais barata, né? 1.0, então não tem muita cobrança aqui. Fio também aparente, mas tem uma coisa que eu não gosto, que é o pescoço de ganso. E você vê que ele fica externo aqui, então se você fechar ele, ele vai amassar suas malas. É um ponto aí que eu não gosto desse sistema, então ponto negativo aí. Quando ele está escondido aqui no acabamento, não atrapalha em nada, mas externo assim ele amassa as malas, então ponto negativo nisso aí. E outro ponto negativo que eu não entendo, você vê aí, ó, aqui no porta-mala um monte de lata aparecendo. O carro sedã, o porta-mala aqui é algo muito importante, então merecia sim pelo menos esse tecido aqui, ó, até onde tem na lateral e embaixo do porta-mala, poderia ter até em cima, porque o porta-mala no carro sedã é sim muito importante. Então ponto negativo aí na parte do acabamento, mas como você está vendo, de tamanho ele é sim muito bom, tanto de altura, lateral tem um belo aproveitamento de um lado e do outro, e também da extensão. Então ponto positivo sim aí no tamanho do porta-mala, só a boca de entrada que é pequena, né, mas isso aí é tradicional de sedã pequeno, então ponto positivo sim no tamanho do porta-mala do HB20S. E outro ponto que eu gosto no HB20, gente, tanto esse aqui que é sedã como no hatch, que ele costuma entregar um pouco mais que as marcas tradicionais aí do Brasil. Você vê que a parte interna aqui, ela é mais clara, em tons claros, né? Então, ponto positivo, na visão do brasileiro médio aí, isso aqui já dá uma bela diferença e dá realmente, aquele interior todo escuro não é muito legal, os bancos são em tecido, padrão, né? Mas só de ter uma interna aí clara, já dá um aspecto de carro mais caro, então ponto positivo sim nisso aí. Falar agora mais alguns pontos aqui da interna do HB20S, começar na sua porta. Você vê que a maioria é plástico duro, não tem o que fazer, né? Segmento popular é assim mesmo. Porém aqui em volta dos comandos, perto do pegador, ele é de bom acabamento, em couro.
olha só, costurado no tom claro também. Então, além de bonito, muito confortável, ó, tudo fofinho, parte superior, lateral e embaixo aqui, ó, toda nessa peça, no ótimo acabamento aqui em couro costurado. Então, bem curioso, é um carro aí com banco em tecido, 1.0 manual, e tem sim esse acabamento bom na porta. Então, belo ponto positivo sim aqui no acabamento da porta do HB20S. E outro ponto que eu gostei aqui na porta do HB20S, como você vê, os 4 vidros são sim elétricos e também automáticos. Belo ponto positivo, eu gosto bastante da função automática, não sei por que algumas marcas tiram, até porque para eles é quase de graça essa função. Então, ponto positivo sim, os 4 vidros são automáticos. Continuando aqui na frente, como você vê, ele tem sim retrovisor elétrico. É uma bela de uma opcional aí, ainda mais no carro 1.0, mais de entrada, câmbio manual, né? Então é legal sim que tem isso aí. Ponto positivo sim aqui nesse opcional do retrovisor elétrico. E outro ponto que eu gosto de mostrar, ele tem sim o espelhinho, não é iluminado infelizmente, mas ele tem espelhinho, mas infelizmente não tem porta-óculos, então fica esse ponto negativo, não tem porta-óculos, mas tem sim o espelhinho aqui para o motorista e também aqui para o passageiro da frente. E outro ponto que eu gostei aqui no HB20S, como vocês estão vendo, a altura para minha cabeça sobra bastante coisa. Tem que lembrar vocês que eu gosto de posição mais baixa de dirigir, isso aí ajuda bastante. Lateral também não é um carro que me aperta, você vê que eu estou abaixo da linha da porta, então ponto positivo, até pessoas mais altas têm sim conforto de dirigir o HB20S. Falar agora aqui do volante do HB20S, como você está vendo aí, é de uma borracha comum, então até aqui não tem nada demais, só o tom claro, né, que realmente diferencia aí do mercado popular brasileiro. E parte multifuncional, você vê que ele tem sim aqui no lado esquerdo bastante coisa, como você está vendo aí os principais, né, atender e desligar a chamada, volume, trocar de rádio ou de música, o modo, também funções de voz. Então, ponto positivo, numa versão mais barata, isso aqui é sim muito legal. E ainda falando aqui do volante, ele tem também a função escamoteável, é aqui onde você desacopla ele, e ele tem sim o ajuste de altura e profundidade. Numa versão mais barata, isso aí é também muito legal, ponto positivo aqui também. E outro ponto que eu gostei bastante no carro, gente, é sim sua multimídia. Além de ter ela, que já é um ponto positivo, né? É uma versão mais barata, com motor 1.0. Ele tem também ótimas opções. Além do Bluetooth, que é o mais utilizado, ele tem também Android Auto e também o Apple CarPlay. Belos pontos positivos. Às vezes no Brasil um carro muito mais caro que esse não tem os dois. Então, ponto positivo nisso aí. Outra coisa que eu gostei é o som. É um som sim de boa qualidade, levando em conta que é um produto original de fábrica. Então, ponto positivo também para o som. E todo o teste que eu fiz aí com Bluetooth também ficou conectado todo o tempo. Não é aquela multimídia que você tem que conectar e depois desconectar. E fica aquele problema, o celular conectou ou não conectou. Então é legal sim que tem essas funções, Android Auto, Apple CarPlay, o Bluetooth funcionando muito bem e sim um som bom, levando em conta que é original de fábrica. E um ponto negativo aqui no carro, gente, é sim a configuração do seu câmbio manual. No uso dele eu gostei, tanto aí na macieza, troca de marcha e também na precisão, eu gostei. Porém a configuração eu não gostei. Você vê que tem só 5 marchas. Esse motor aqui é focado para economia, então uma sexta marcha cairia muito bem, seria muito bem-vinda tanto para quem quer economia e também para quem quer esticar mais o motor. Então, ponto negativo aí, a configuração dele eu não gostei, porém o uso dele é sim muito bom. E só mostrar para vocês aí o silêncio aqui da interna do carro, o carro está ligado, ar-condicionado também. Como você vê aí, ó, é baixo ruído para essa linha popular, como vocês estão escutando, ó. E ainda se desligar o ar, aí que fica menos ruidoso ainda. É um motor 1.0, ó. Olha só como ele fica de baixíssimo ruído. Então, é assim mais um Hyundai que eu gostei, tanto na parte externa, é um motor que faz pouco barulho, e também na parte interna tem uma ótima acústica. Falar agora alguns pontos aqui sobre o banco de trás do HB20S, começando a sua porta. E como você vê aí, ele continua com ótimo acabamento aqui, ó, onde você mais encosta o braço. Em couro, costurado, no tom claro, em toda a peça, ó, do começo até o fim, embaixo, em cima, lateral. Então, ponto positivo, ainda mais no carro popular, o comum seria colocar tudo plástico duro, e ele imitou o ótimo acabamento lá da frente, então ponto positivo. E nos bancos traseiros, como você vê, tem sim encosto de cabeça para todo mundo. Ponto positivo aí também na parte da segurança, gostei disso aí. E o ocupante central, que às vezes é esquecido, tem também cinto de 3 pontos. Então o carro indo cheio tem sim segurança para todos, e fechando com chave de ouro, ele tem sim o Isofix. E sentado aqui no banco de trás do HB20S, mantive aqui o banco do motorista na minha posição, e espaço para as pernas, infelizmente não tem. Minha perna já está entrando no banco. Então, fica o ponto negativo para pessoas mais altas aqui atrás do HB20S, não tem espaço para as pernas. E como vocês estão vendo aí, gente, espaço para a cabeça para pessoas mais altas também não tem. Minha cabeça já está colada aqui no forro, já está perto também da coluna C e bem acima do desenho da porta. Então fica o ponto negativo para pessoas mais altas aqui atrás, não é legal, nem para as pernas e também para a cabeça não é legal. E outro ponto que eu gostei aqui no carro, gente, na parte interna, ele tem sim iluminação extra para o pessoal do banco de trás. Belo ponto positivo, vários carros no Brasil infelizmente estão deixando só a luz lá na frente. Aí fica uma interna mais pobre, mais apagada, então
é legal sim quando tem luz extra aqui atrás, ponto positivo. E outro ponto positivo na parte da segurança, a quantidade de airbag. Ele tem sim o mínimo da nossa lei, tem um aqui no volante para o motorista e um ali na frente para o passageiro da frente. Então, ponto positivo na segurança, o HB20 sempre está cumprindo o mínimo. Beleza, gente? Esse foi o vídeo falando desse Hyundai HB20S com motor 1.0 e câmbio manual. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passa o link para os seus amigos. Falou!